noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu sou o príncipe Elcio da princesa Evânia. E eu sou a princesa Evânia do príncipe Elcio. Nós somos casados há 16 anos 3 meses e 7 dias. e saímos no carro, hein, gente? Tá aqui. E saímos no carro. Nós somos pais de Joel, com 26 anos, Júnior, com 23, 24, Estela, com 8 e Emanuela, com 2. Nossa família é linda, maravilhosa. Essa tropa aí que nós temos, graças a Deus, nossos filhos, né? Então, queridos, nós estamos muito felizes, né? Graças a Deus, estamos aqui no reencontro, que já misturou com bem casado, virou bem casado. O reencontro, né, do nosso encontro de casais, que foi uma bênção, graças a Deus. Quem é que esteve lá no encontro de casais? Levanta a mão. Aí, bastante, graças a Deus, né? A maioria esteve lá. Então, né, a Nilda falou que ficou da gente fazer um reencontro do encontro de casais. Estamos aqui, né? Demorou um pouquinho por conta de data, mas para tudo há um tempo, né? Nós entendemos que para tudo há um tempo. E aprove ao Senhor essa data, esse tempo, para nós estarmos aqui nos reunindo, né? Como irmãos, para estarmos aqui, né? Mais uma vez, nos alegrando na presença do Senhor, se confraternizando logo mais, se Deus quiser. Iremos, né, nos confraternizar. E aí, minha chefa? E nós estamos muito felizes por isso, tá? Gratos ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, falando, né, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, graças a Deus, porque o nosso maior testemunho é aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, né? Confesso que sempre que a gente é convidado, não sei vocês aí, se já estiveram aqui no nosso lugar, dá um frio na barriga, um chirico-tico. Por mais que a gente tenha história, temos história, graças a Deus, para falar, porque Deus é bom, Deus faz em nossas vidas, porque nós somos filhos dele, né? Nós somos filhos dele. E ele faz pela misericórdia dele, não porque nós somos bonitos não, né, amor? Mas porque pela misericórdia dele, ele faz nas nossas vidas, assim como ele faz na vida de vocês também, né? Confesso que a gente fica nervoso mesmo, mas eu vou falar, né? Nós estaremos aqui falando daquilo que o Senhor gerou no nosso coração, né? Espero que você esteja com o coração aberto. Eu estava pensando, tem dois tipos de pessoa, né? Tem pessoas que já entendem o casamento dele é perfeito, já sei de tudo, que eu acredito que não estamos nesse time, porque nós estamos aqui sempre dispostos a aprender, né? Algo com a Catiúcia, que aprende com esse casal lindo, esse povo que vem lá de Aracruz, gente, veio de Aracruz para cá para nos prestigiar no evento. Estavam conosco lá no encontro de casais, estão aqui, sempre nos acompanhando. A irmã já falou ali que vai trazer uma comitiva no culto de domingo. Glória! Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus, né? Então nós estamos muito felizes. Então eu entendo, queridos, que nós estamos aqui da mesma forma que nós estamos aqui. O Senhor, primeiramente, quando a gente é convidado a trazer a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco primeiro. E assim eu entendo que é a melhor coisa, porque o Senhor, quando vai tratando com a gente, eu entendo que Ele tem algo para falar na vida de vocês. Se o Senhor falar na vida de vocês, aquilo que a gente falar, tá tudo certinho aí por aí, então pega isso e apresenta para alguém que está precisando. Porque se nós estamos aqui hoje, porque vocês estão investindo no casamento de vocês. Mas quantos amigos de vocês que não estão na mesma condição de vocês, né? Estão aí por aí deixando o casamento se perder, porque o nome disso aqui é investimento, né? Nós estamos aqui tirando um tempo de qualidade, deixando os filhos com alguém, né? Que a maioria que deixou o filho com alguém. Então você está tirando um tempo, dedicando um tempo de qualidade. Então, deixa Deus trabalhar no seu coração, falar no seu coração, porque eu entendo que nós somos uma pedra preciosa nas mãos do Senhor e nós temos sempre que estar disponível a ser lapidado, porque todos os dias nós temos motivo para aprender, né? Se a gente se permitir. Se a gente se permitir, Deus vai fazer, Deus vai lapidar. E nada melhor do que a gente permitir, porque Deus não é aquele Deus que invade. Ele é aquele que bate a porta e aquele que abrir, o Senhor vai fazer, né? E vai transformar e vai assim fazer. Então, o tema da nossa palestra hoje, nós vamos falar sobre o amor. Nada mais do que o amor nós vamos falar. Porque o amor é a base de tudo. Se tem amor, tudo flui, tudo se resolve, né? Porque o amor, ele tudo suporta, o amor, ele tudo crê, o amor, ele
O amor é a essência de todas as coisas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho dele por mim e por você. Então já começa por aí, desde a essência. A essência de tudo é movida ao amor. O casamento, ele só se mantém de pé se existir o amor. Se não existir amor, de nada adianta, né? Isso é importante, né? Olha só, nós temos uma convidada especial, é a Alice, né? Alice está aqui, olha a coisa mais linda do mundo. Alice, bom, então para todo mundo conhecer, é a Alice, ela está conosco aqui nessa noite, tá bom? A garotinha. Esse papelzinho, mas meu marido falou, cadê o negócio que eu te dei? Eu falei, não, é sobre isso. Eu não estou acostumada com essas tecnologias, não. Sou a mulher do papelzinho. Vamos lá. Vamos lá então. Tudo bem direitinho? Acho que talvez eu estou. Então, nós vamos ser bem tranquilos, eu já abri um espaço para ficar à vontade, vocês ficarem à vontade. Eu queria fazer algumas perguntas, né? Vamos conversando, né? Para os homens, né? Cadê os brutos aí? Os homens. Eu queria saber se vocês hoje, né, fizeram algo diferente para suas esposas. Vocês hoje já plantaram a sementinha? Eu já sábado, né? Tem que ter ligado em casa com as crianças acordadas, não pode ver nada, não. Plantei a sementinha. Entendeu? Vim para cá assim na esperança maravilhosa. Vocês plantaram? Vocês elogiaram suas esposas hoje? Porque, olha, eu estou vendo aqui, as esposas são todas lindas, claro, vocês estão bonitos, né, irmãos? Tem que elogiar, né? Mas vocês falaram isso hoje? Você elogiou ela hoje? Você falou algum detalhe? Olha o cabelo, ela preparou o cabelo. Vocês viram isso? Você viu que talvez ele plantou o cabelo, mas é a hora de vocês elogiarem, né? Então, isso é muito importante. Nós, homens, temos que elogiar. Minha esposa hoje, ela veio assim, disposta a matar, né? O marido fica doido, né? Assim, ver mulher bonita, isso é muito importante. Então, eu sempre falo, se você viu a sua esposa bonita, se ela está se arrumando, elogie desde a hora do banho. Nossa, esse cheiro está maravilhoso, esse perfume está maravilhoso. Vai tomar banho junto, né? E fica bom. Mas, o que acontece? Vocês fizeram isso hoje? As esposas, fala para mim, fizeram hoje? Eles são nota 10? Não? Não? Então, veja bem. Por que nós falamos isso? Porque às vezes nós esquecemos. Eu peço desculpa, irmãs, que nós homens, às vezes esquecemos de olhar para o lado e falar algo. Ou às vezes ele até vê, os olhos até brilham, mas não sai. Mas nós queremos que vocês entendam que isso é preciso. Vocês falarem, né? Vocês elogiarem. Por quê? Nossa, quem está do lado, quando você fala assim, nossa, você está no comentário. Esse cabelo hoje seu está arrasando. Olha os óculos. Papai ama. Então quer dizer, é assim que funciona, é só elogiar, falar bem, né? Eu sou assim, eu sou muito detalhista. Eu tenho as minhas princesas em casa, e eu sempre falo, olha, eu não gosto de mulheres com a unha suja. A minha filha tem 8 anos, papai, você está linda, né? Então isso é importante. Quando as pessoas vão fazer a unha, se cuidar, elogia, fala que isso é muito bom, que você gosta disso, que ela sempre que ela for fazer, vai fazer para você. Amém? Amém. Vocês foram elogiadas hoje? Eu vi que alguns não foram, não. Olha, ó glória, tá vendo? Uma só, isso é muito importante, porque isso é bênção. Agora é a hora? Então vamos lá. Está linda. Vamos elogiar nossas esposas? O que você vai fazer? Olha para ela agora, olha para mim não. Olha para ela. Olha, eu queria apimentar o começo, mas minha esposa não deixou. Entendeu? Eu queria fazer esse negócio aqui diferente. Ela, não, vamos com calma, vamos com tranquilidade. Que nós temos que respeitar e imitar, né? Para não dar. É só falar o ouvido dela aí, fala lá, o homem. Fala para a esposa aí, ó. E ó, hoje já beijou ali, ó, que coisa boa. Isso é bom, é isso aí, ó. Olha lá, elogia, passa a mão no cabelo, entendeu? O que acontece? Isso faz toda a diferença na nossa vida. É importante. Falando para você, eu gosto de ser elogiado, né? E pelas minhas filhas, ver o que a mãe faz,
Olha, ali vai nós vamos morrer. Daqui a pouco vocês vão entender. Daqui a pouco. Porque é um carinho, é um cuidado. E é gostoso, irmãs, quando vocês elogiam os homens. Eles ficam assim, todo bobo. Às vezes nem olham para você. Você fala, nossa, você está ali. O que você quer, né? Já fala assim, né? O cartão de crédito está aí. Mas não é assim, não. É bom receber esses elogios, que faz toda a diferença. Eu estava vindo para cá agora, eu botei uma roupa, né? Ah, não, você vai com essa roupa não, eu comprei aquela roupa para você ali. Desculpa comigo. Olha, você vai assim, assim, assado. Então, cuidado. Mas eu fui lá para buscar, já estava separado. Isso é importante. Eu acho isso importante. Entendeu? E depois, quando eu estava saindo, aí eu falei assim, como você quer o cabelo para trás ou para o lado? Ela penteia para trás, penteia para trás, para o lado. É do lado. Eu obedeço. Entendeu? Isso é muito importante, porque comunicação entre o casal. Né? Então, isso é bênção na nossa vida. Já elogiaram, esposa? Já elogiou? Já fizeram a diferença agora? Então agora nós vamos começar. Vamos começar devagarzinho para não dar tumulto, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Coríntios. É bem conhecido, né? Todo mundo conhece essa passagem muito conhecida. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, onde fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Forte isso, né, gente? Forte isso. Aí aqui eu vou falar sobre 4 aspectos do amor. Amar, gente. Quando a gente casa, que a gente escolhe o esposo ou a esposa, você decide amar. Amar é uma decisão. E essa decisão a gente tem que ter todos os dias. Porque o amor, o casamento, ele é construído, ele é como uma planta. Se a gente não regar, não cuidar, não zelar, né, ele acaba morrendo. A planta é assim. Eu estou morando num lugar onde tem muita planta e se não aguar lá, as plantinhas acabam morrendo. Dá trabalho, gente? Dá um trabalho danado. Dá muito trabalho, que é muita planta. É 1 hora comendo planta, de tanta planta que tem lá. E varrendo na cabeça. Mas eu sei que é necessário, porque se eu quero ver o meu jardim florido, eu tenho que aguar. Eu tenho que cuidar, às vezes tem que colocar um pouquinho de adubo. E o casamento também é assim. Eu sei que eu estou falando aqui coisas que todo mundo já está cansado, já sabe o beabá. Mas muitas das vezes você já sabe, mas você não pratica. E às vezes é necessário a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque, eu já sei, mas deixa para lá e não pratico. Então adianta você saber e você não fazer? Não adianta. Porque você tem que saber e continuar fazendo. Porque se você não cuidar do seu jardim, ele vai morrer. Ele vai morrer. E o casamento é assim. Porque aí vão vindo as situações, vão vindo os conflitos, vão vindo os filhos, vão vindo tudo isso. E se o casal não cuidar do casamento, do seu jardim, isso vai deteriorando, vai secando até o ponto de acabar. Né? Então, eu vou falar aqui do amor tudo sofre. A palavra... Desculpa eu só cortando assim, porque o que ela falou é muito importante. Porque lá em casa, nós fizemos o quê? Eu estou falando isso porque eu, orando ao Senhor, falei com o Senhor para ele trazer algo para nosso coração, para nossa mente, para vocês. Deus falou assim para mim: eu quero o simples, eu quero o real. Então, o que é o real? Nós em casa, né, igual ela falou do nosso jardim, é uma coisa assim, tão simples de fazer, é manter limpo, né? Mas é difícil, e todo dia você tem que fazer um terreno grande, limpar, organizar. E o que é você fazer por amor? Né? Aí, como em casa tem a área das crianças brincar, eu vejo as folhas caindo, as frutas caindo, eu penso, poxa, elas vão brincar lá, está sujo. Então, o que eu faço? Qual é a responsabilidade do esposo dentro de casa? Né? Agora colocamos as funções, né? Quando em casa tem as funções para todo mundo, para a mãe, para o pai, para a Estela e para a Emanuela. Todo mundo tem função em casa. A função do pai é o quê? É cuidar, preparar o terreno, limpar. Então, todos os dias, né, que eu saio para limpar, como hoje está sujo,
em casa, eu falo assim para vocês, está sujo em casa hoje, porque como nós se preparamos em algumas coisas hoje, né, teve evento que nós fomos lá no nosso dia, então não deu tempo de parar em casa. Mas qual é a programação? Depois daqui, ou amanhã cedo, 6 horas, a gente arrumar a casa toda, a preparação para o dia. Porque, igual ela está falando, quando você cuida, em casa saem umas flores que é a coisa mais linda do mundo, eu nunca vi. Né? Então, ela falou, nossa, você viu? Ela manda foto para mim, olha a foto, o que saiu? Olha o que saiu, olha a frutinha que está saindo aqui. Aí a fruta fica nas amoras, né? A pé de amora cresceu, está lá em cima. Então, eu pego a escada, separo, deixo de manhã cedo em cima da mesa, porque a escada gosta. Né? Então, qual é o cuidado que nós temos com isso? É de limpar, cuidar, preparar, deixar tudo prontinho. Né? Isso, estou falando em casa, mas é na nossa vida, é no nosso casamento. O que você está fazendo pela sua esposa? O que você está fazendo pelo seu esposo? Né? Qual é a importância disso no casamento? De fazer essa diferença? É cuidar. É cuidar porque quando você cuida, é recíproco, né? Lá em casa é um negócio muito maravilhoso. Nós temos um costume de levar um café na cama. As minhas filhas amam. Aí quando eu levo o café na cama para elas, né? Claro que é para ela e para elas, né? E elas vem todo mundo junto. Então quer dizer, e quando o café na cama é para mim e é para todo mundo. Porque a gente se organiza, você faz uma festa de manhã cedo. Então como é gostoso, né? Quando eu cuido delas, elas cuidam de mim. E falam assim, mamãe, papai está dormindo ainda, né? Chegou no domingo, a gente acorda um pouco mais tarde, né? Não sai de madrugada, né? Então vamos lá, aí traz o café na cama. Não importa se for um pão com manteiga, um cafezinho, não importa o que você for levar, mas se você levou na cama, você já fez a diferença. Verdade. E são assim, detalhes que fazem toda a diferença e que isso vai cultivando as nossas filhas, né? Porque eu falo que o partido da minha filha vai ter que ter a régua alta, graças a Deus, porque o Elcio, ele cultiva isso na vida das minhas filhas. Ele dá flores, ele abre a porta do carro, né? Ele leva o café da manhã na cama, ele elogia. Então isso tudo vai fazer a diferença na vida delas quando elas forem, o momento delas estarem, né, à procura do escolhido delas. Elas não vão ter qualquer, né, que vai lá falar uma meia dúzia de palavra bonita que vai levar, não. Porque elas estão acostumadas com aquilo ali. Então, isso é você estar cultivando na vida do seu filho. Então, fica a dica aí, papais. Vocês, pais de meninas, se vocês não têm o costume de cuidar das suas filhas assim, faz toda a diferença, porque a minha filha, ela ama, tem 8 anos, hoje ela já entende bastante coisa, e ela ama esse cuidado que o pai dela tem com ela. E um dia minha mãe perguntou assim, Esther, se seu marido não fizer isso por você? Meu pai vai ensinar para ele. Meu pai ensina para ele, vó. E ele vai aprender e vai fazer por mim também. Então isso é muito legal. É o seu, como você vive vai refletir na vida dos seus filhos. Então por isso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso jardim, para que o nosso jardim possa florescer a ponto de transbordar na vida dos nossos filhos. Isso é muito sério. Aqui fala do amor tudo sofre. A palavra grega fala para sofrer é stige, que significa literalmente cobrir. Se houver uma deficiência ou falha na pessoa amada, o amor tem a capacidade de cobri-lo. O amor visa dar ao invés de receber. Então, queridos, eu costumo dizer que quando a gente casa para quê? Para fazer o outro feliz. Tem muita gente que fala, eu casei para ser feliz. Você casou para fazer o outro feliz. Porque automaticamente quando você faz o outro feliz, você vai ser feliz também. Porque aquele que planta, ele colhe. Então, se você planta amor na vida do seu marido, jamais você vai receber espinhos. Então, se você rega o seu casamento com amor, jamais você vai trazer esses espinhos. E por que fala que o amor tudo sofre? Porque o casamento, ele passa por várias estações. Vamos falar de estações. Primavera, verão, outono e inverno. Porque uma depende da outra, né? Não a gente precisa do verão, mas a gente também necessita do inverno. Porque uma vai complementando a outra, uma vai agregando a outra, e você vai crescendo com todas as estações. E não adianta a gente querer pular as estações, porque quando você pula as estações, você deixa de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Porque quando a gente se casa, a gente entende
Nós estamos nos unindo em um único propósito. E Deus é o alicerce do casamento. Então, quando a gente entende isso e a gente começa a colocar tudo diante de Deus, independente das circunstâncias, a gente vai apresentando tudo diante de Deus, porque eu sei que o povo fala assim, quando casa tudo são flores. Nem sempre são flores, porque eu digo, né, por mim, nós casamos, no início foi tudo um tanto quanto difícil, porque ele tinha um jeito de ser, eu tinha outro, até a gente se encaixar aquilo ali, tal da toalha molhada, né, em cima da cama, a tampa do vaso levantada, até a gente chegar num denominador comum disso tudo, demorou um tempo. Aí você fala, meu Deus, será que casamento é isso, é sobre isso? Aí louvado seja Deus, que aqui é PDCG, nós temos cursos para início, para meio, para fim, para todos os campos, não, né? Para todas as áreas, para não ter o fim, né, na verdade. Nós temos cursos de noivo, temos cursos de mulher, ou de homem, de casados para sempre. Então, isso tudo são ferramentas para quê, gente? Para na hora que você vai enfrentar essas estações, você tenha ferramentas em mãos para você ter mais facilidade para passar por tudo isso. Porque é fácil, gente, ser casado? Não é. Não é verdade? Não é fácil. Mas a gente faz isso tudo por quê? Por amor. Por amor. Porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Porque quem foi que constituiu o casamento, homem e mulher? Foi Deus. Se Deus formou o homem, formou e depois formou a mulher, porque ele entendia que esse negócio era bom. E tem sido bom. E tem dado muito bom. Apesar que o mundo tem tentado, por muitas vezes, né, distorcer essa verdade. Tem tentado distorcer essa verdade. Como, vamos lá fazer um contrato, se não der certo a gente separa. As pessoas hoje em dia já casam pensando se não der certo a gente separa e casam em separação total de bem, que é muito mais fácil para dividir os bens. E isso não é aquilo que Deus tem para nós. Não é o que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é eterno. É para sempre. É até que a morte nos separe. É até que a morte nos separe. Essa é a verdade que Deus tem para nós como cristão. Né? Independente da circunstância, Ele fala, queridos, a estação está doendo, mas vai passar, eu estou contigo. Vai passar. Tudo passa, queridos, tudo passa. Mas o que a gente não pode perder é a esperança, a perseverança e estarmos sempre assim, independente da estação. Se tivermos assim de mão dada, tudo flui. É difícil, mas a gente enfrenta com muito mais facilidade quando a gente está assim. E é fácil, se você casar para fazer a outra pessoa feliz? É fácil? Difícil. Saber que você tem que fazer um diferencial para isso. Nós, homens, vamos dizer assim, né? O que nós temos que fazer todo dia? Normalmente tem a esposa e o esposo, os dois trabalham, né? Mas às vezes não tem, às vezes a esposa não trabalha, ela fica em casa, mas ela em casa trabalha muito mais do que a gente trabalha no trabalho. A mulher trabalha, arruma a casa, cuida de menino, lava a roupa, faz tudo, ela também trabalha. Tem um diferencial. Então, o que nós vamos ter que fazer? Sair para batalhar. Você vai matar um leão por dia, para vencer, para conquistar, para dar o melhor para nossas esposas. Isso, todos os dias quando eu saio de casa, isso é muito importante, tá? Nós levantamos cedo e quando eu vou sair para trabalhar, essa mulher alta aqui, né? Guerreira, eu ajoelho, nós ajoelhamos, nós oramos, e quando eu vou sair, ela me abençoa, isso é maravilhoso. Ela me fortifica. Ela coloca, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. E o que eu vejo que é isso? Ela está investindo em mim, eu investindo nela. Ela está cedendo do lado dela. A oração que ela faz é uma oração maravilhosa. Eu saio de casa, assim, eu não tenho nenhuma venda. Eu sei que eu vou trazer um resultado maior do que ela me pediu. Ela todo dia me pega o resultado. Né? Ela é minha diretora, trabalhar com a sua patroa é assim mesmo. Ela manda na empresa e eu estou ali atrás. Então, como ela administra, ela falou, eu preciso disso hoje. Se ela me pede 3, eu quero entregar 5. Por quê? Eu tenho que correr atrás do diferencial e fazer o diferencial pela minha família, pela minha esposa. E tudo que você corre atrás, que você conquista. E eu acho assim, como é interessante, quando a gente consegue, né? Não é todo dia que a gente consegue. Mas quando a gente consegue, você chega em casa, você ser elogiado, você, né? Ela abraça, ela vê que você conseguiu. Mas não, nós conseguimos. Porque ela me incentivou. Eu sem essa mulher aqui, irmãos, eu não sou nada. Nada, eu não sou nada. Por quê?
todo dia tem uma pessoa para me elogiar, para me fortalecer. Eu tenho aqui umas mensagens, eu saio de casa, recebo essa bênção toda, antes de chegar no balcão, começa assim. Posso abrir vocês, mostrar um telão para vocês, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Deus te guarde. Aí ela coloca as fotos das meninas, né? Papai, o senhor é o nosso herói. Aquilo ali, eu falo para ela, aquilo é um combustível, eu fico forte. Eu vou diferente, toda hora, parece que ela sente. Quando eu começo assim, poxa, né? Não consegui aquilo, não consegui aquilo, ela manda uma mensagem. E ela, nas mensagens que ela coloca, eu tenho certeza que Deus coloca isso na mente dela para fazer. E meu combustível chega de novo. E eu vou atrás. Mesmo que eu recebi um não. Um não já recebi, eu não vou tentar um não de novo. E aí eu recebi um sim. Por quê? Fui incentivado. Isso é muito importante. E quando você está no seu trabalho, com a sua esposa em casa, às vezes você sai e você está triste. Manda mensagem para ela. Outra coisa, você quer ver que ela fique assim, ansiosa? Manda uma mensagem e apaga. Se vai acontecer o que? Ela vai começar a querer saber por que se apagou, o que se apagou. Mas é um diferencial. Eu falo, não, mãe, eu te amo, eu estou aqui orando por você. E quantas vezes, quando eu estou no trabalho, eu digo que não tem nada a fazer. O senhor fala para mim, vai orar. Eu entro dentro do banheiro, fecha a porta, ajoelho e começo a orar. E primeira coisa que vem na minha mente, minha esposa. Eu oro primeiro pela vida dela. Eu não sei o que ela está fazendo agora, mas o Senhor abençoa ela, abençoa as meninas. Por quê? Isso é importante que nós homens venham fazer com nossas esposas. Porque aquilo que você faz, você vai acrescentando algo mais. Ela não vai nem saber que eu orei por ela. Mas o Papai do Céu está recebendo a oração lá e está fazendo a diferença na vida dela. Amém, glória a Deus. Essa questão de oração, meu pastor sempre fala, né? Oração é a chave da vitória. Oração é a base de tudo, né? É da onde o Senhor ele nos ouve, é através da oração. Uma vez que você, né, conversa com Deus, fala com Deus, é isso. E essa questão de orar pelo marido e liberar o marido quando ele sai para trabalhar, eu vi uma mulher que eu sigo e ela fez isso e eu achei aquilo muito interessante. E eu passei a fazer isso na vida do meu marido. E eu tenho conversado com outras mulheres, né, Cris? E no meio da conversa eu tenho falado sobre essa oração. De você estar liberando o seu marido. Porque o seu marido é quem dentro da sua casa? Ele nada mais é do que o cabeça. Ele é o chefe. É daqui que provém todas as coisas. Louvado seja Deus, né, Água? Eita Deus maravilhoso. Eu falo louvado seja Deus, queridos, porque para nós estarmos aqui, né, o Elcio falando dessa forma, eu falando dessa forma, a gente já enfrentou muitas coisas para a gente chegar até aqui, sabe? Outrora, eu era uma mulher empreendedora, vou falar bem rápido, que desbravava e levava a minha casa no peito e queria do meu jeito, ia ser assim, ia ser assado, sabe? Mas eu não estava no centro da vontade do Senhor. Não que a mulher não possa trabalhar, não possa desbravar, não possa auxiliar o marido. Não que não. Mas da forma que eu estava fazendo, conduzindo a minha vida, não estava agradando a Deus. E Deus falou rasgado comigo que não estava agradando Ele da forma que eu estava fazendo. Porque eu estava muito cheia de mim e Deus não estava gostando daquilo. Porque a gente tem que entender uma coisa, primeiro é Deus, depois é o marido, depois é a mulher. A mulher é a auxiliadora do marido. Hoje, para me falar isso aqui para vocês, eu tive que passar por várias estações, onde eu fui amassada, onde eu fui esmagada, para poder eu falar isso aqui com muita leveza no meu coração. Hoje eu falo com muita leveza no meu coração. E sabe qual é o melhor disso tudo? É obedecer. A obediência, ela te leva à excelência. Sabe por quê? Porque Deus é o seu Pai. E Ele está prontinho para abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua casa. Ele está prontinho. Mas desde que você obedeça. Porque Ele não vai fazer nada que você não permita Ele fazer. Se você abrir o seu coração, reconhecer e deixar Deus fazer, Ele vai fazer. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu abri mão da minha vida como empresária, né, em prol de cuidar da minha casa. Foi um tempo. Ivone, isso vai ser... Não sei, mas eu estou sendo obediente.
Queridas, e pode ter certeza que eu tenho vivido o extraordinário de Deus no meu casamento, na vida com as minhas filhas. Eu tenho qualidade de vida, onde eu posso cuidar das minhas filhas, cuidar da minha casa, sabe? E tem me faltado? Não. Muito pelo contrário, eu tenho vivido transbordar do Senhor na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Mas porque eu decidi obedecer. Eu decidi deixar Deus fazer aquilo que Ele queria na minha vida. Então, outrora, quem era o chefe e o cabeça da minha casa era eu. E um dia eu fiz uma oração e falei: Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido o comandante dessa casa. E primeiro comandante, quem tem que ser o comandante aqui é o Senhor, depois é o meu marido. E hoje eu libero esse homem com muita, sabe, com muita fé. E eu falo: Senhor, vai mesmo, homem. E eu oro assim, ó meninas, eu oro assim: Senhor, abençoe esse homem. Eu libero esse homem para vencer. Que o Senhor possa colocar sobre o pensamento dele, sobre a cabeça dele, pensamento de paz e não de mal. Que o Senhor possa colocar, soprar pelos ouvidos dele as decisões que ele deve tomar. Dê visão de águia para ele, Senhor. Que essa boca só venha proferir palavras que provenham de Ti. E esse coração, Senhor, não entre raiz de amargura. E sobre essas mãos eu profetizo e declaro que vai ter para dar. Que a prosperidade do Senhor vai ser a ponto de ter para dar. E eu declaro bênção, eu declaro venda, eu declaro tudo de melhor nessa vida. Cobre ele da ponta da cabeça à planta dos pés. E eu libero ele agora, em nome de Jesus. Amém. Você acha que esse homem vai como? Igual um leão. E isso vai ser bom para onde? Para minha casa, vai ser bom para mim. Porque eu estou ali liberando ele. Porque uma vez que você libera o seu marido, mulher, ele vai lá desbravar por você, pela sua casa, pela sua família. Então é isso que eu tenho feito e é essa receita que tem dado certo na minha casa. Você pode ter certeza que se eu estivesse lá desbravando igual uma maluca, devendo milhões de boletos, porque quem empreende é desse jeito, na minha força, no meu braço, você pode ter certeza que eu não estaria vivendo a metade do que eu tenho vivido hoje, no meu casamento e na minha família. Hoje nós temos escolhido o melhor do Senhor. Mas não porque nós somos bonitinhos, não, mas porque nós decidimos obedecer e cumprir cada um o seu papel. Porque nós temos papéis. O homem tem os seus papéis, a mulher tem os seus papéis. Uma vez que esses papéis estão invertidos, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Não adianta vocês dar murro em ponta de faca. Porque quando vocês tomam uma posição e decidem: eu vou viver o meu papel, você vai viver o seu papel. Deus está nesse negócio. Deus prospera esse negócio. Amém? Amém. Vamos prosseguir. Nem era para falar isso, mas glória a Deus por isso. Isso é muito importante, essa oração fortalece mesmo, tá? E o que ela falou, naquela época que ela fazia isso, na verdade eu cedia. Para quê? Para não ter problema. Então a gente cede, mas sempre orando e falando com o Senhor. Senhor, até quando? Até quando? E o Senhor foi mudando aquilo. Enfraquecia, ficava chateado, sim. Porque às vezes, né, da forma que ela falava, que ganhava mais do que eu, que não sei o quê, que pagava isso, mas Deus fez o quê? Até quando nós temos entendimento que nós dois não era. Nós estávamos disputando nós dois. Não estava brigando que eu sou melhor, que você é melhor, que você ganha mais que eu ganho menos. Não. Tudo que é dela é meu. Tudo que é meu é dela. E quando ela entendeu, irmãos, foi a melhor coisa do mundo. Eu começando lá fazendo meus banquinhos de madeira, fazendo meus balcãozinhos, e graças a Deus, tudo que eu fabricava, vendia. Glória a Deus. O cuidado de Deus é maravilhoso. Na primeira vez que eu entreguei para ela, chegou em casa, loja, né? Cansada, com 2 lojas, parou o carro na frente da loja, e normalmente ela parava e como você está aí? Eu falava, amor, guarda esse dinheiro lá para lá. Eu falei, assim, que é isso? Eu vendi hoje R$900. Hã? Olha como a mulher tem visão. Isso é importante. Você vendeu isso aqui hoje? Eu vendi. Esse negócio dá adiante. Vamos lá. Porque quando eu comecei a fazer esses móveis com a ferramenta de um amigo meu, um amigo Alan. Uma lixadeira e uma parafusadeira. Black & Decker. Né? E o que aconteceu? Ela falou, não, vamos lá no shopping agora comprar as suas ferramentas. Alan tem também. Nós descemos no shopping, comprei minhas ferramentas. Nesse dia eu trabalhei até umas 2 horas da manhã. Para usar a ferramenta nova, né? Fazer o diferencial. E aconteceu na nossa vida. O que acontece?
quando nós conseguimos assim entender, a visão dela ultrapassou os limites. Por quê? Eu não enxergava onde que eu ia chegar, mas ela enxergou. Olha como é importante os dois estar ligados nisso aí. E a diferença é o quê? Se você chega um momento que vocês estão conversando, que alguma coisa não está dando certo, 7. Estou falando para os homens, tá? 7. Porque a mulher sabe o período dela. Você conhece a sua esposa. Mas depois, não. Vamos para o ouvido, você fala com ela diferente, que ela vai entender e vai te ajudar. Isso é muito importante, a gente ceder e depois conversar. No casamento tem que ter diálogo. Verdade. Conversa. Em casa é muito importante. Hoje está um pouquinho difícil, né, que as meninas não dormem cedo. A gente tenta fazer de tudo para a gente depois bater um papinho, né? Conversar. E quando elas dormem, elas vão para a sala. Elas têm que sair, porque elas estão ali perto ali. Elas dormem, a gente relaxa, vamos conversar. Isso é importante. Nesse momento da conversa, a gente senta na mesa. Gente, muita coisa maravilhosa acontece. A visão dos dois cresce juntos. Amém? Amém. O amor tudo crê. A expressão indica que o amor não é cínico ou desconfiado, mas aceita se apegar à verdade. Essa crença está ligada à esperança, à força para perseverar e acreditar num futuro melhor e possível. Gente, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. É a fé. Então, como meu marido disse, a gente tem que crer. Crer num futuro melhor, crer num esposo melhor. Se você tem dificuldades com o esposo ou com a esposa, sinta ele dizer que você não vai conseguir mudar ele, não. Porque o único que muda é o Senhor. Então a pressão não tem que ser feita para o lado, ela tem que ser feita para cima. Porque se você tem áreas na vida, tem jeito de ser do seu marido, tem áreas na vida que não está te agradando, não adianta, que não vai ser por pressão, por grito, não vai ser por nada disso. Vai ser como? Em oração. Se você orar, falar para o Senhor transformar o coração do seu marido naquela área que te incomoda, Deus vai fazer. Porque Deus é poderoso para transformar. Somente Ele é poderoso para transformar. E a gente tem que ter fé que aquilo vai haver a mudança. Tanto a mulher para o marido, tanto o marido para a esposa. Não adianta você pensar, está com esse problema, então a gente vai se separar porque não tem solução. Para Deus tudo há solução. Aleluia. E a última palavra é do Senhor. E Deus não criou o homem e a mulher para se casar e separar. Ele criou o homem e a mulher para eles viverem uma vida eterna. E amor. E isso tudo só vai ser resolvido se existir amor. E muitas das vezes, o que é que o inimigo tem tentado cegar os casais? Tem tentado colocar que o problema é tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo não pode ser resolvido, que não tem solução. Mas nós temos que continuar crendo que Deus é poderoso para transformar qualquer cenário na sua vida. Qualquer cenário, Deus é poderoso para transformar. Não você, não na sua força, mas em Deus a gente pode todas as coisas, porque Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos fortalece. Então nós temos que crer que esse Deus faz, né? Porque infelizmente, queridos, hoje as pessoas estão muito sem paciência, estão vivendo muito o efeito instantâneo, né? Achando que as coisas acontecem instantaneamente e não são assim. Estão perdendo a paciência um com o outro, aí entra a ansiedade, entra esse monte de coisa, e aí isso vai fazendo o quê? Distanciando cada vez mais o casal, distanciando cada vez mais, porque é tanta coisa, vai sufocando tanto o casamento, que vocês vão achando que aquilo não tem mais solução. E sinta ele dizer que se você trocar de marido, você vai trocar de problema. Porque não é sobre as pessoas, é sobre você. É sobre você reconhecer os seus erros, as suas imperfeições e decidir mudar, decidir ceder, decidir permitir Deus transformar a sua vida, o seu jeito de ser. E aí não adianta você apontar um dedo, porque quando você aponta um dedo, querido, são quantos dedos voltados para você? São 3, né? Então, muitas das vezes a gente tem mania de falar isso, aquilo, só na metralhadora. Mas você esquece que são 3 dedos voltados para você. Então, quem é que tem que mudar primeiro? Porque se você quer uma mudança, você muda para que o outro muda.
Porque se você planta, você vai colher. Então é assim no casamento. Não adianta você querer exigir do outro, sendo que você não muda. Não adianta. Então é sobre isso. Então, assim, tudo que a gente tem falado aqui, queridos, eu entendo, são coisinhas básicas, mas são coisas que são necessárias, que se a gente não vigia, não cuida, o casamento acaba. O amor esfria e aí você acha que não ama mais. E assim as coisas vão só decaindo. Então, a gente tem que estar se atentando a todas essas coisas, esses detalhes, e lembrando sempre, o seu casamento é uma planta que precisa ser regado. Todos os dias a gente precisa regar o casamento. Precisa, respaldar. O amor tudo espera. A Bíblia ensina a esperar no Senhor, para que Ele fortaleça o coração e renove as forças, o que pode trazer paz em meio à esperança. E o amor tudo suporta. Significa que o amor verdadeiro é paciente, resiliente e sacrificial, capaz de superar obstáculos e dificuldades em um relacionamento. Então, eu falei um pouquinho aqui sobre isso tudo, sobre a questão do amor, mas na verdade, o que Deus gerou no meu coração, eu vou falar aqui sobre a base. Queridos, o que eu vou falar aqui é algo, eu corro, faço umas corridinhas, e na corrida é um esporte onde eu me encontrei, Deus fala muito comigo. E Deus tem falado muito, falou muito forte comigo. Evânia, arruma a base. E eu falei, meu Deus, arruma a base. Como assim arruma a base? Sabe por quê, queridos? Uma casa, se você arruma a base, se você faz uma base fortalecida, uma base bem firme, ela sobe o quê? Fortaleza. Sobre fortaleza. Sobre mansão. Então Deus falou muito forte isso comigo. E eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre essa situação, sobre construir a base. Está escrito lá em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa à areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aí, queridos, aqui Jesus fala sobre a casa construída sobre a rocha, resistente às tempestades. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Porque você fortalecer a base, é você fortalecer, eu falei, em que, Senhor? Como assim? Que sentido? São todas as áreas da nossa vida. Quando você, como casal, se alinha para vocês estarem ali construindo uma base sólida, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja em todas as áreas que se faz necessário dentro do casamento, uma base, ela bem feita, bem consolidada, com o cordão de 3, você convidar Jesus e fizer que o cordão de 3 dobra, você acha que qualquer tempestadezinha vai derrubar a sua casa? Então, nós temos que construir as bases da nossa casa firmada no Senhor, que é a rocha. Nós temos que construir na rocha, para não vir qualquer vento e nos desestruturar, desestabilizar. E daí, então, quando Deus falou isso muito fortemente, no meu coração, a gente começou a colocar no papel. Lá em casa, eu falei, Deus falou muito isso comigo, a gente precisa arrumar as bases, precisa arrumar a base. Porque para Deus fazer, queridos, porque às vezes vocês estão orando tanto, pedindo para Deus fazer nessa área, naquela área, mas, e aí, a base está firmada? Oração, jejum, sabe? Cumplicidade, diálogo, amor, tudo isso. Porque as bases só vão estar fortalecidas se vocês firmarem juntos. Se vocês juntos, vocês colocarem ali o cimento, a areia, bater a massa, se fizerem juntos, vocês vão conseguir levantar as fortalezas em todas as áreas da vida de vocês que se faz necessário. E assim nós temos feito lá em casa, ajustado, colocado no papel. Vocês já viram, deve ter visto aí aquela frase, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É sobre isso. É a gente arrumar o que tem que ser arrumado. Acertar o que tem que ser acertado.
Porque não adianta a gente querer avançar, querer evoluir na área financeira, se vocês estão com a vida toda bagunçada, levada de qualquer maneira, não devolve o dízimo, não são ofertantes na casa do Senhor, não cumpre os princípios. Os princípios. Porque nada é nosso, tudo é dele, é para ele e por ele. Então, quando a gente entende que tudo é dele, por ele e para ele, a nossa vida evolui. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo, porque nós temos arrumado as nossas bases em todas as áreas que se faz necessário. Por quê? Porque eu quero viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele quer nos dar uma vida com abundância. Mas para Ele nos dar uma vida com abundância, nós temos que estar alinhados com o céu. E alinhados aqui na terra como casal. Para Deus poder fazer. Porque não adianta a gente querer que Deus faça se a gente não estiver preparado para receber. Deus só vai dar se a gente estiver preparado. Então, quanto mais a gente retardar isso, mais a gente vai demorar de receber aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. Amém, sabe? Jesus. Então a gente tem que pedir ao Senhor discernimento sobre todas as coisas. Principalmente na parte de oração. Esses dias eu estava conversando com um casal aí, Denise e Vinícius, que a gente troca muitas experiências, né? Que Deus é muito extraordinário. Gente, só uma prova de Jesus, de milagre quem não quer. Porque Deus é aquele que faz milagre de uma vaga de garagem a curar. É verdade, glória a Deus. Deus faz. Se você precisa, Ele faz. Você é filho dele e Ele se importa com as suas necessidades. Aleluia. Ele se importa com as suas necessidades. Então eu estava conversando com a Denise e a Denise falou, eu falando com ela que a gente tem ajustado a nossa, que a gente trabalha junto, né? A gente tem uma empresa do ramo de pallet e eu contratei uma empresa para estar ajustando a nossa vida financeira com relação a separar o que é físico do jurídico e essas coisas tudo, porque se Deus mandou arrumar a casa, porque Ele vai subir coisa grande, gente. Eu tenho fé nisso. Ele vai subir coisa grande. Mas para Ele subir coisa grande, eu tenho que arrumar a base. E nós estamos arrumando a base. Tudo que se faz necessário, a gente está arrumando. Porque eu creio que essas fortalezas, daqui a pouco vocês vão ver. Subir fortaleza. Aleluia. E eu conversando com a Denise, falando, Denise, eu estou ensinando a minha filha Estela a poupar a longo, médio e curto prazo. Porque finanças são coisas que a gente não aprendeu quando a gente era criança. Então, se eu não aprendi, eu quero ensinar para minha filha, para quando ela crescer, ela não ser um adulto que tenha dificuldade nessa área. Porque você quer ver, abalar um casamento é você ter uma dificuldade financeira. Verdade. Se você tiver uma dificuldade financeira, querido, se vocês não estão alinhados na terra, balança tudo. Essa é uma área que, se vocês não estiverem com a estrutura bem consolidada, isso balança. Porque aí o marido começa a apontar a esposa, é culpa sua, é culpa minha, é culpa de quem, e assim, e é culpa de quem, e aí vai. Aí fala, é culpa do diabo. Ele que foi lá comprar? Ele que foi lá que não teve uma boa administração? Então, assim, a gente tem que arrumar a base. E a Denise falou que ela está fazendo oração a curto, médio e longo prazo. Eu falei, como que é esse negócio aí, Denise? Oração a curto, médio e longo prazo. Ela falou que eles e o Vinícius, casal novo, jovem, mas para você ver, tem um futuro brilhante. Porque eles estão planejando, colocando no papel, arrumando as bases, ajustando se for necessário, fazendo oração a curto, médio e longo prazo. Que negócio é esse? Eles fazem uma oração, Senhor, esse aqui para Jesus fazer rápido, esse aqui para Jesus fazer médio, para Jesus para fazer logo. E tem funcionado. Pela fé tem funcionado na casa deles, tem funcionado. Tem dado certo essa situação aí. Então é sobre... Hã? Deus já tem feito. Glória então, a Deus. É sobre isso, queridos. É a gente aprender a arrumar a base. Não vai levando o problema assim, não, ó. A modo, vamos lá. Não, peraí, vamos sentar. Vamos ajustar. Aqui eu também tenho um exemplo aqui, um casal que eu admiro muito, que é a Esté e o Rafael. A gente acompanhou a Esté e o Rafael, eles fizeram casados para sempre conosco. Quando o Rafael e a Esté fizeram casados para sempre com a gente, Rafael trabalhava na Ceasa com a Pampa. Eu até escrevi ele no Luciano Huck, do Lata Velha, porque eles viviam uma situação muito difícil no início de casamento. Mas o que é que a Esté e o Rafael, a Esté, como muito sabe, contadora de verdade, não é de contar história, sabe, mulher de Deus, ela ajustou as bases dela. E hoje eles estão vivendo o melhor de Deus nessa área da vida deles. E a gente pode ver que Deus está fazendo na vida deles. Então, queridos, nós somos filhos de Deus. E o que as pessoas estão vendo através das nossas vidas, do nosso casamento, da nossa família? Será que eles estão vendo que a gente é de Deus? Será que eles estão vendo a abundância que Deus fala na palavra dele, que nós viveríamos uma vida de abundância? E se você não está vivendo essa vida com abundância,
Isso não é culpa dele, não, é culpa nossa mesmo. Porque nós temos andado de forma que não tem agradado a Deus. Temos andado e feito coisas que não têm condizido com o que está escrito na palavra dele. Porque de que adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e não a colocarmos em prática? De nada adianta. E assim serve para todas as áreas da nossa vida. Tanto a gente como só, como casal. Por quê? O manual, ele está aí, Deus deixou para a gente seguir. E todo aquele que segue o manual do Senhor, você pode ter certeza que você vai colher bons frutos e você vai ter uma vida com abundância. Você pode ter certeza disso. Então, queridos, nós na minha casa, nós temos arrumado as nossas bases, crendo que Deus é aquele que faz. Nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Milagre, o Senhor tem feito milagre, porque minha vida é um milagre. Desde que eu casei com esse homem, minha vida é um milagre. E milagre só vive quem crê. Milagre só vive quem crê. E não deixa, queridos, passou 10 anos, 20 anos do meu casamento, 30 anos do meu casamento, e isso, você vai perdendo, desgostando. Não perca a esperança, não deixe de sonhar, não deixe de crer, não deixe de ter fé, porque Deus continua o mesmo fazendo um casamento de 1 ano, como Ele faz um casamento de 50 anos, 70 anos. Deus faz da mesma forma. Ele continua sendo o mesmo, hoje, ontem e para todo sempre. Hoje eu estou aqui com 16 anos de casado. Pode ter certeza que a gente já comeu muita farinha, já comeu muito feijão, mas comeu muita picanha também. Mas sempre firmado no Senhor, com muita fé e com muita esperança, que Deus é aquele que vai fazer. Deus vai prover. Deus vai fazer brotar água da rocha. Porque não adianta. Se a gente não tiver esperança, de nada adianta. De nada adianta. Cida, você traz aqui pra gente? Nós vamos passar aí um papelzinho para vocês. E aí vocês vão colocar aí para mim, nesse papel. A gente preparou um mimozinho ali, uma caneta, para vocês escreverem no papel. Nós preparamos para quê? Uma balinha? Isso aí. E um serenata do amor, porque nós estamos aqui falando do amor. Tudo isso nós estamos falando porque isso tudo é cuidando do amor. Todos os pontos que nós estamos aqui falando para vocês é para cuidar do amor. É para que o amor floresça. Thank you. Cuidado com isso. Obrigado. Então, pessoal, isso que ela falou, enquanto eu estou entregando esses meninos para vocês, vou fazer algo diferente aí. Sandrinho, você prepara para a gente aí? Aqui, eu aperto aqui. Então, eu vou apertar aqui e vou liberar nós para vocês. Tem essa base aí, que ela falou? Olha só, olha essa base aí. Isso aí, irmãos, eu passo para frente, né? Eu boto para onde? Para cá. Isso aí é o começo da base. Tá vendo? Para quem conhece o Joel, é o meu filho mais velho, né? Isso aí é a base. Vou passar para vocês, vocês vão receber bem e vão olhando. O que eu quero mostrar para vocês, gente? É a imagem para vocês verem que nos fortalece. Vai aqui para o espaço. Isso fortalece a gente. É o tempo que nós estamos juntos. Isso aí, Isso aí, é que a cada dia me dá vontade de querer mais. Isso aí é que transforma a nossa vida. Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Que essa aí é a nossa base. É aí que nos fortalece. Tudo que nós vamos fazer é juntos. E quando nós entramos no propósito, Senhor, de acertar a nossa casa, fomos nós todos juntos, buscando ao Senhor. Vocês têm que ver a Estela orando, a Emanuela orando. Assim, é momentos da nossa vida que a gente vai passando juntos. E eu falo para você, toda hora que eu estou com o telefone ele tem um negócio interessante. Quando eu vou abrir, ele abre uma foto. E a foto abre delas, né? Abre da minha família, né? Do cuidado que o Senhor tem comigo, né? Das coisas que o Senhor tem feito. Uma mulher maravilhosa dessa do meu lado. Cada vez que eu ando com ela, eu me sinto lindo. Olha só. Parece até magrinho na foto ali, ó. Olha só que coisa linda. O cuidado de Deus que tem com a nossa vida, né? É essas coisas. Quando você está fortalecido na base, na rocha, né? O Senhor vem cuidando, vem fortalecendo, né? E pra gente, tem momentos que eu olho uma foto assim, no fim da tarde, né? E criança pulando em cima de você, isso é bom demais, né? O casamento,
a família, né? Olha o dedinho, entendeu? São coisas assim, preparando a gente para ter um dia bom, ter um resultado melhor, né? Então, olha que olho de jabuticaba o papai tem. Então, tipo assim, cada vez que você vai olhando essas coisas, isso aí é tempo de qualidade de vida, entendeu? Isso aí é fazendo diferencial, o Senhor fazendo diferencial na nossa vida. Por quê? A nossa história, nós não podíamos ter filhos, né? Porque eu já tinha, esses são meus tesouros também, Joel, Júnior, são meus filhos mais velhos, né? Depois que eu tive o Joel e o Júnior, eu fiz a vasectomia. Então, quer dizer, eu não sabia que eu ia casar de novo e ter uma família maravilhosa e fazendo, olha só que coisa linda, papai ama. Então, qual é o cuidado que o Senhor dá na nossa vida? É nos ensinar a fazer as coisas certas. Igual a Ivone está falando com vocês, quando nós começamos a fazer, quando nós casamos, viemos meio torto, mas viemos. Aí começou a melhorar com o tempo, né? Vai amadurecendo e as coisas vão ficando melhor. E para a honra e glória do Senhor, nós entendemos que tivemos que ter essa mudança na nossa vida. Essa mudança fez todo o diferencial. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu quero falar para vocês que eu sou milionário. Parabéns. Tá? Isso aí, ó, é tudo que eu tenho na minha vida. Glória a Deus. É o meu melhor. Se você fala assim, ó, você tem 100 mil, 200 mil, sabe quanto? Para mim não vale nada. Sabe por quê? Porque aquilo lá acaba. Aquilo lá consome. Agora, isso aí não. Isso transforma a minha vida. A minha alegria. O meu amor. Entendeu? Então que vocês possam estar buscando isso. Porque emprego, dinheiro, negócio, não, o que importa é o que você tem de melhor, né? E aquilo que vai acontecer na sua vida, não importa você está bem, está mal, mas quando você chegar em casa, vai estar só. Eu tenho um negócio muito importante. Eu chego em casa, eu sou abraçado, eu sou beijado, eu sento na mesa, né? Eu tenho um cuidado maravilhoso, que as três trazem as coisas para me comer. Elas querem comer comigo, querem comer no meu prato, entendeu? Porque qual é o diferencial do Senhor na minha vida? É Ele mostrar que além de eu sair de casa como um leão para batalhar, para guerrear pela minha família, quando eu chego em casa, eu sou recompensado. E tem um casal aqui, que eu falei com a minha esposa uma vez, que me lembra muito quem? Quem era a minha base antes? O meu pai e minha mãe. Que meu pai trabalhava de noite, na Braspérola, né? Acho que vocês devem ter conhecido aí. E todo dia de manhã, quando meu pai chegava em casa, minha mãe estava de pé, acordada, esperando ele chegar, com a mesa do café preparada. E um dia, nós fomos visitar uns amigos cedo, né? Minha esposa estava chegando, e eu cheguei no portão e olhei aquela mesa preparada, que é a coisa mais linda do mundo. Na hora, eu lembrei de meu pai e da minha mãe. Então, quer dizer, olha aí como que é a diferença. Esse casal hoje é Alain e Solange. Eu falo assim com muito orgulho, porque me traz memórias boas. O cuidado que a esposa tem, e para a honra e glória do Senhor, eu tenho esse cuidado dentro de casa. Chegar em casa, não é porque tem, é que eu falo para vocês. Se tiver um café na mesa me esperando, eu já fico feliz, entendeu? Ela estando em casa me esperando, já fico feliz. Então, isso eu quero mostrar para vocês um pedacinho da minha riqueza aí, para vocês entenderem. Qual é o valor que vocês estão dando hoje? O que você está fazendo hoje? Para quem que você está dando esse valor? Então, que Deus possa estar abençoando a vocês. Amém. Então, esse papel aí que a gente deu para vocês, eu quero que vocês tenham a canetinha aí, tenham um bombonzinho do amor, porque vocês são uma só carne, então é um bombom. Recebeu não? Aqui não receberam não, Cida? Do lado de cá não? Olha, não deixaram com vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar para mim 3 pontos de 3 bases da vida de vocês, Pastor, que vocês precisam, entendem por casal, aí como casal que vocês precisam ajustar. Precisam bom por casal. melhorar. É por isso que está faltando então. Aí vocês coloquem aí para mim. Eu vou dar aí ganhei. 2 minutinhos para vocês colocarem. Vocês vão entrar no denominador comum aí e vão colocar no papel 3 áreas da vida de vocês, onde vocês entendem que precisa ajustar a base. A base precisa ser ajustada, reforçada.
E olha só, o homem vai fazer o quê, né? Você vai fazer, preenche, pode preencher direitinho. Tá vendo essa bala aí? Tá vendo essa bala? O homem vai pegar uma bala, só o homem, mas pode assinar direitinho. É o homem vai pegar uma bala. Deixa me dar. Eu ia abrir e te dar. É uma bala. O homem segura a bala na mão aí. É uma para o casal só. Quem fez esse nó aqui, hein? Foi eu. Lá em casa tem as funções, gente. O nó foi eu. Apertou mesmo. Ela colocou na sacolinha, eu dei o nó e ela colocou na sacolinha. No pacote. Eu ia abrir pra ele, não deixou? Aí ele deixou, ele puxou de qualquer jeito, né? Tem que dar. Aí vocês vão colocar no papel três bases que precisam ser reforçadas da casa de vocês. O homem 3 bases, seja financeira, seja espiritual, seja sentimental. Vocês vão entrar num denominador comum aí que vocês precisam estar reforçando a base. O homem pode pegar uma bala e começar a chupar a bala. Toma. O homem vai chupar a bala, é o homem põe na boca. É pra você. O homem põe na boca. Ele vai pegar uma boca. O homem põe a bala na boca. Todos vão botar a bala na boca já? Tá chupando a bala aí? Não morde a bala não, não é pra acabar a bala não. Não morde, não quebra ela não. Tá acabando a boca, Boninho? Põe na boca. Foi já? Então, pessoal, a situação é a seguinte. Vamos ficar de pé? Todo mundo de pé? Só um minutinho só de pé. Alguém não escreveu aí para ficar sentado. Aqui já tem que a bola na boca e fica de pé. Isso aí. Vamos dar tempo para vocês vão escrever. Escreveu os petríficos, entendeu? Então, pode levantar, deixa o papel um pouquinho. Pode levantar aí a bola na boca. Vocês atrás estão com a bala na boca também? Todo mundo, é isso aí. César, botou a bala na boca também? Isso aí. A esposa do lado, por gentileza. Fica pertinho das esposas aí. Sai desse pé do velho aí. Então, pessoal, normalmente, por que eu vou fazer isso com vocês? Quem beijou na boca hoje? Hã? Eita glória. Mas tem uns que não beijaram. E beijar de boca é beijar de língua. Não, isso não. Vamos lá. A esposa quer a bala de vocês. Eita glória. Vamos dar, quero ver como vocês dão a bola para a esposa. Vai lá. Vamos lá fazer um mexido bom aí. Vai lá, vamos lá. Aí, eita glória. Aí, vai lá, Boninho. Passa a bola, Boninho. Aí, olha aqui, ó. Olha o Rodrigão arregaçando aqui. Você tá doido. Passou a bala, Rodrigo? Lá. Olha o Paulo. Paulo engoliu a bala. Olha lá, todo mundo passou a bala? Moleza. Todo mundo passou a bala aí? Mas já passaram. Todo dia nós temos que beijar as nossas esposas. Todo dia você tem que sentir o calor da sua esposa. Tá? Você tem que receber um carinho e dar o carinho. Entendeu? Isso é importante. Por quê? Se você não faz isso, você vai começando a deixar de lado essas coisas. É importante você sempre estar beijando, sempre estar cuidando, sempre estar fortalecendo. Sabe por quê? Às vezes o cabelo branco vai chegando, a gente acha que a gente está velho. Não estamos velhos. Não. Olha a minha esposa, linda, maravilhosa, tem que namorar mesmo. Entendeu? Porque se você não namorar, irmãos, o inimigo vem falar na cabeça dela, vem falando na sua cabeça. Você tem que cuidar, tem que fortalecer, tem que estar na base. Então, tudo que você coloca na base vai acontecer da melhor forma possível. Eu não estou muito bem lá, procura um médico. Vai lá e fala, doutor, eu não estou muito bem aqui nessa área aqui, ó. Ele vai cuidar, não está dando na fila não, tá pessoal? Ele vai cuidar de você para você se recuperar direitinho. Entendeu? Porque faz um grande diferencial na sua vida. É importante na vida do casal ter o sexo, né? Ter a relação sexual. É maravilhoso. Isso é a coisa que Deus fez para nós usufruir disso. Então, que Deus possa estar abençoando vocês, tá?
Peço desculpa se alguém não gosta do dia de semana. Esse é um momento só para dar uma aquecida. Mas olha como é bom, casal abraçado, vamos falando no ouvidinho da esposa. Isso é muito bom. Para que Deus possa abençoar. Vamos aquecer agora para o jantar maravilhoso. E depois, hoje à noite, ó, a sobremesa vai ser maravilhosa. Então, queridos, colocaram um papelzinho aí. Agora a gente vai estar orando, apresentando para o Senhor o que vocês colocaram no papel. A gente vai estar orando, entregando, porque tudo é a base, é o que? É a oração. Então nós vamos orar, entregar esses pontos na mão do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém. Assim como Deus tem feito na minha, se vocês permitirem, se vocês aí, como ato de fé, tenha fé, queridos. Porque uma vez que a gente coloca no papel, uma vez o meu amigo Alan falou, aqui numa pregação que ele estava falando, que ele escreveu no papel imaginário algo para Deus. No momento da pregação ele escreveu no papel assim, como se estivesse escrevendo no papel e entregou aquilo para Deus. E Deus fez na vida dele. E por muitas vezes eu nas minhas caminhadas aí, que eu amo caminhar, Jesus fala muito comigo, eu escrevi no meu papel imaginário muitas coisas eu tenho vivido hoje que eu botei naquele papel imaginário. Então pode ter certeza que o que vocês colocaram nesse papel hoje, se vocês crerem, Deus vai fazer. E depois vocês vão falar, Evânia, aquela base lá precisava ser estruturada, eu coloquei diante de Deus, nós apresentamos e hoje nós temos vivido o milagre. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Então vamos fazer um exercício, vamos nos colocar de pé, a gente vai estar orando, encerrando. E logo mais a gente vai estar encaminhando vocês ali para o Simonato, onde vai ter o jantar ali para vocês, tá? Delicioso. Vou falar. Tudo é possível. Então, pessoal, Deus pode estar nos abençoando. Desculpa, né, se falar alguma coisa que você não gostou, mas isso é que Deus colocou no nosso coração, né? Como nós começamos a fazer essa base, a nossa vida foi transformada. E falar para vocês, tá? Não tem muito tempo que nós começamos a fazer essa base, não. Tem 2 meses. 2 meses. Então, coloque isso na sua vida. Eu tenho certeza que vai acontecer algo maravilhoso no seu casamento, na sua família. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, perdão, abraça a sua esposa. Vamos lá? Todos abraçados. Pai Todo-Poderoso, nessa noite estamos aqui na sua presença, Senhor, para te adorar, para exaltar, para glorificar o teu santo nome. Senhor, muito obrigado por você ter falado comigo antes, para me fazer o que o Senhor quer que fosse feito. Eu tenho certeza que é simples, mas o simples que possa ajudar esses casais. Pai, antes, quando eu orei, que eu pedi que o Senhor viesse nessa noite abençoar a vida desses casais, transformando, fortalecendo a base deles, ó Deus, na vida deles, que eles possam, Pai, no menos de 2 meses, ter o resultado. Ó Pai, nesse papel que eles colocaram, essas informações, transforma, muda, faz o melhor para eles, ó Deus. Eles fizeram hoje, ó Pai, o melhor, investiram no seu casamento. Quando nós investimos em algo especial, eu tenho certeza que o Senhor aí de cima responde. Ó Deus, obrigado por tudo. Ó Pai, agora nós vamos caminhar ali para o restaurante. Nos dê uma boa noite maravilhosa. Que esse alimento está ali preparado com muito amor, com muito carinho. Você venha fazer bem para cada um de nós. Te agradecemos, Deus, por esse momento maravilhoso que passamos ali com os nossos amigos. E que o Senhor venha estar abençoando grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, que ele é lindo, né? Então, queridos, nós agora vamos fazer um momento muito especial. Uau, podem sentar que nós temos aqui, nosso amigo Lúcio providenciou 2 sorteios! Ih, vocês não têm noção do que é, hein, gente? Coisa boa, que o Lúcio só vem trazer coisa boa. Logo depois, na saída